Então, nessa parte, nós vamos falar um pouquinho sobre juros simples. Quando pagamos uma conta após a data do vencimento, é cobrado um valor maior por causa do atraso. São os juros sobre o valor devido. Também, quando fazemos um empréstimo em uma instituição financeira, o valor a ser devolvido é um pouco maior, porque são cobrados juros sobre o valor que foi emprestado. Por outro lado, quando aplicamos uma quantia na poupança, por exemplo, é o banco que nos paga os juros mensais por esse dinheiro que investimos. Então, o que vem a ser o juro? É uma quantia paga ou recebida em um empréstimo ou em uma aplicação por determinado período de tempo. Existem dois tipos, os juros simples e os juros compostos. O que a gente vai ver aqui? Nós vamos começar com o juros simples. Imagina que você pagou a conta de luz, a conta de água ou um outro boleto em atraso. Aí você vai ver lá na informação da conta que tem juros por mora. Então, quer dizer, por atraso. Você demorou para pagar, você paga juros. Tantos por cento ao dia. Aí você vai pagar aquele valor a cada dia que você fica sem pagar a conta. Aí tem uma situação para a gente analisar aqui. Uma conta de R$ 100, se ela for paga em atraso, terá uma taxa de 1% ao dia. Então, se ela for paga com 1% ao dia, qual valor vai ser pago? Então, a gente tem que fazer o quê? R$ 100 mais 1%. O que é 1%? É 1 sobre 100. E 1 sobre 100 é 0,01. Então, a gente vai fazer R$ 100 mais 0,01, que é 1%. Então, vezes 100, que é igual. Agora, a gente vai fazer a multiplicação primeiro. O que é 0,01 vezes 100? É igual a 1. Então, 100 mais 1. 100 mais 1 é igual a R$ 101. Significa, então, que eu vou pagar R$ 1 para cada dia de atraso. Se for 2 dias, mais R$ 1. Então, 101 mais 1, R$ 102. Sem fazer os cálculos, qual é o valor a ser pago após 15 dias de atraso? Que raciocínio você utilizou para responder essa pergunta sem fazer cálculos? Ué, se cada dia é R$ 1, 1 vezes 15 dá 15, mais R$ 100 que era a conta, R$ 115. Que raciocínio que eu usei aqui? Pensando que cada dia é R$ 1 e é juros simples, então R$ 1 mais R$ 1 mais R$ 1 durante 15 dias. Eu vou pagar R$ 115. Outro raciocínio também aqui. O que é 1% de 100? É 100 vezes 1 dividido por 100. 100 vezes 1 dá 100, dividido por 100 dá 1, que dá a resposta aqui igualzinha. Só que tem gente que prefere fazer a continha aqui, 100%. Quanto que é 1%? É 1 sobre 100. 1 sobre 100 dá 0,01. Também o resultado vai ser a mesma coisa, não muda nada. Vai do raciocínio de cada um. Os juros simples, eles são calculados sobre o valor inicial, que a gente chama ele de capital. O valor final, após determinado período de tempo, é denominado montante. Então, o montante é o capital mais o juro. E a diferença entre o capital e o montante é o juro. Para calcular o juro, estabelece-se uma taxa percentual por unidade de tempo denominada taxa de juro, a qual pode ser diária, mensal, anual. Então, para fazer o cálculo de juros simples, a gente tem uma formulazinha que a gente chama J igual a CIT. Então, aqui cada letra tem um significado. J é juro, C é capital, I a taxa e o T é o tempo. A taxa de juro sempre faz referência à unidade de tempo utilizada no período de tempo considerado. Taxa ao mês para o período dado em meses. Taxa ao ano para o período dado em anos. E o montante, ele é a soma do capital com os juros. Então, para entender melhor, a gente vai fazer um exemplo aqui, para entender o que é o juro simples. Então, no exemplo 1, Wanda recebeu uma herança de R$ 50.000.
Ela aplicou esse dinheiro durante 12 meses a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês. Quais serão o total de juros obtidos e o montante ao término da aplicação? Então, o capital é o C, que vale 50 mil. A taxa é o I. O I equivale a 1,5%. O que é 1,5%? É 1,5 dividido por 100, fazendo a divisão da 0,015 ao mês. Qual que foi o tempo que ela deixou aplicado o dinheiro? 12 meses. T de tempo, 12 meses. Qual foi o juro que ela ganhou? Então, é a formulazinha que a gente vai usar. J igual a CIT. Então, J é igual capital 50 mil, a gente consulta aqui os valores e troca. O I, a taxa, 0,015 e o T, 12. Fazendo a multiplicação, juros é igual a 9 mil. Então, ela ganhou 9 mil reais de juros. Só que ela tinha aplicado 50 mil. Então, o montante que ela vai receber no final é de 59 mil, porque a gente tem que somar o capital que ela aplicou, mais os juros que ela ganhou. Para o exemplo 2, Flávio aplicou um capital durante 8 meses a uma taxa de juros simples de 2,5% ao mês. Essa aplicação rendeu R$ 850. Então, ele ganhou R$ 850 de juros na aplicação. Qual foi o capital aplicado por ele? Então, está perguntando qual o capital. Então, na formulazinha, eu vou procurar quem é a letra C. Está falando que a taxa dele foi de 2,5%. Quanto que é 2,5%? É 2,5 sobre 100. Dividindo esses dois números, eu vou encontrar 0,025. Qual que foi o tempo? 8 meses. Então, T igual a 8 meses. E o juro que ele ganhou, R$ 850. A gente troca agora na fórmula os valores que a gente tem ali do exercício. O J é 850, o capital é o que eu estou procurando, então repete, a taxa 0,025 e o T de tempo 8. Então faz a multiplicação 0,025 vezes 8, que dá 0,2, vezes o capital, tem que dar 850. Então, para a gente deixar o capital aqui sozinho, eu tenho que passar o 0,2 embaixo do 850 dividindo. Ele estava multiplicando, ele passa para o outro membro dividindo. Então, fazendo a divisão, eu encontrei 4.250. Então, qual foi o capital aplicado? 4.250. O exemplo 3 está falando que uma pessoa fez um empréstimo de R$ 2.500 em uma instituição financeira que cobra 25% ao ano de juros simples. A partir da data do empréstimo, após quanto tempo o valor devido será o triplo do valor emprestado? Então vamos lá. Quais são as informações que o problema me traz? Empréstimo de 2.500 quer dizer o capital, o dinheiro que ela pegou emprestado. 2.500 é a letra C. Qual que é a taxa que o banco vai cobrar? 25% ao ano. Então, 25% é 0,25 ao ano. E o tempo que esse dinheiro ficou emprestado? Então, eu estou procurando isso. Montante, que é o capital final, ele vai ter triplicado o valor do capital. Então, vai ser 3 vezes 2.500, que é o valor que ela emprestou, 7.500. Por quanto tempo, então, que ela vai ficar com esse dinheiro para que no final ela tenha que pagar R$ 7.500? Então, o montante é o capital mais o juro. O montante é 7.500, o capital é 2.500. Então, quanto que é os juros nesse caso? A gente vai fazer um menos o outro, que é R$ 5.000. Então, quanto de juros que a pessoa está pagando? R$ 5.000. Eu vou fazer R$ 5.000 dividido por 625. Da onde que veio esse 625? Daqui dessa formulazinha. Então, eu troquei aqui o J por 5.000, que é o valor que eu encontrei aqui. O capital era 2.500, a taxa é 0,25 e o T, eu estou procurando ele. Aí o T
é 5.000 dividido por 625, que é igual a 8. Então, o valor será o triplo do valor emprestado após 8 anos. Agora, na parte de atividades, nós vamos lá, número 1. Patrícia emprestou R$ 2.400 para Jorge. Já vamos tirando as informações aqui. 2.400 é o meu capital. Eles combinaram que Jorge pagará o empréstimo após 6 meses. 6 meses é o tempo. Então, tempo, 6 meses. Há uma taxa de 1% ao mês de juros simples. Então, taxa é o I. 1% ao mês. O que é 1%? É 1 dividido por 100, que dá 0,01. Agora, qual que é a formulazinha? J igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. J igual a CIT. Então, aqui a gente tem o capital de 2.400 vezes a taxa, que é 0,01, vezes o tempo, que é 6 meses. Então, fazendo a continha, os juros vai ser de R$ 144. Aí você faz a multiplicação aí, 2.400 vezes 0,01 vezes 6. Pode fazer isso na calculadora, para não se perder. E o montante? O montante é capital mais o juro. Então, qual que vai ser o montante? 2.400 mais 144. Então, o montante vai ser de R$ 2.544. Bem simples, bem básico para aplicação da fórmula. Questão número 2 está falando que Cláudio emprestou R$ 11.000. Já vamos anotando aqui. 11.000 é o capital. A seu primo por 3 meses. Então, tempo, 3 meses. Cobrou uma taxa de 2,3% de juros simples ao mês. Então, I é 2,3%. Pergunta da letra A. Quanto Cláudio terá de pagar de juros ao término do período? Então, vamos deixar as informações aqui nesse cantinho. Então, o que ele vai pagar de juros? A gente vai usar a fórmula J igual a CIT. Então, J igual a capital vezes taxa vezes tempo. Então, J é o que eu estou procurando. Quanto que ele vai pagar de juros ao final? 11.000 vezes a taxa é 2,3%. O que é 2,3% dividido por 100? É 0,023. E o tempo, 3. Pega uma calculadora aí para você fazer. 11.000 vezes 0,023 vezes 3 é 759. Então, Cláudio pagará de juros 759. E no total, porque esse aqui é só os juros, ele tem que devolver o capital, né? Montante é igual a capital mais juro. Então, o montante vai ser 11.000 mais R$ 759. Então, o montante vai ser R$ 11.759. Esse é o valor que ele pagará no total. Agora, na número 3. Calcule o juros simples gerado por um capital de R$ 30.000 aplicado durante 15 meses a uma taxa de 0,6% ao mês. Então, vamos tirar os dados aqui primeiro. Capital, 30.000. 15 meses é o tempo. Então, a gente escreve 15 meses. E o I, que é a taxa, 0,6% ao mês. O que é 0,6%? É 0,6 dividido por 100. Então, dá 0,006. Agora, a gente pega essas informações e coloca na formulazinha do J igual
a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, J é igual a 30.000 vezes 0,006 vezes 15. Quanto que isso vai gerar de juro? Pega a calculadora e faz a multiplicação. 30.000 vezes 0,006 vezes 15. Isso vai dar R$ 2.700. Então, o juro é de R$ 2.700. Na questão número 4, está falando que Adolfo foi a um banco para pagar uma fatura no valor de R$ 560. R$ 560 é o capital. Então, já vamos anotando aqui. R$ 560. Com 7 dias de atraso. 7 dias é o tempo. Então, 7 dias. Na fatura, constava a informação de que a taxa de juros aplicada em caso de atraso era de 0,3% ao dia. Então, I é a taxa. A pergunta é: quantos reais Adolfo pagou de juros simples pelo atraso? Então, a gente vai usar a formulazinha lá do J igual a CIT, porque o próprio exercício está falando quanto que ele pagou de juros simples. Falou em juros simples, aplica a fórmula. Então, J é igual capital 560 vezes a taxa é 0,3% ao dia. Se eu dividir 0,3 por 100, eu vou encontrar 0,003. Eu já vou colocar aqui 0,003 vezes 7. Fazendo a multiplicação, 560 vezes 0,003 vezes 7, eu vou encontrar 11,76. Ou seja, ele pagou de juros simples R$ 11,76. Na letra B, qual foi o valor total pago por ele? O valor total é o montante, porque ele tem que pagar o valor da fatura ou do boleto, mais o juro. Então, 560, que era o capital, mais 11,76. Então, o montante dele vai ser 571,76. Questão número 5. Marina é artista plástica. Ela simulou uma aplicação a juros simples do valor recebido pela venda de um de seus quadros. Na simulação, em um semestre, receberia de juros R$ 472,50 a uma taxa de 4,5% ao mês. Qual foi o valor de venda desse quadro? Então, vamos tirar as informações. O valor que ela recebeu de juros está escrito aqui, R$ 472,50. A taxa é 4,5% ao mês. E o capital, eu estou procurando. Qual foi o valor de venda? É o capital. Então, eu não sei ainda. Aí, qual outra informação? O tempo. Quanto tempo que foi? Ela falou em um semestre. O que significa um semestre? Um semestre são 6 meses. Agora, a gente vai lá para a formulazinha do J igual capital vezes taxa vezes tempo. Quanto que ela ganhou de juro? 472,50. Qual que é o capital? Não sei, estou procurando. O que é a taxa? 4. Então, 4,5 dividido por 100 dá 0,045 vezes, agora eu quero o tempo, que é 6 meses. 472,50 é igual. Faz a continha aí, 0,045 vezes 100, que dá 0,27. Agora, você tem que achar o capital. Para deixar a letra C sozinha, o que eu tenho que fazer?
Passar o número que estava multiplicando aqui, dividindo no outro membro. Então, 472,50 dividido por 0,27. Então, qual que vai ser o capital? Fazendo a divisão, R$ 1.750. Então, o valor da venda do quadro foi de R$ 1.750.